Então, cresci nos arredores de uma pequena cidade no campo, no sudoeste do Mato Grosso do Sul. A casa em que minha irmã mais nova, minha mãe, meu pai e eu morávamos, era uma casa pequena e um pouco deteriorada, na beira de campos ondulantes e florestas. Fui sortudo no sentido de que podia passar minhas noites de verão brincando na natureza, como a criança goblin que eu era. Nossa casa era não tão espaçosa assim, ou seja, tinha uma cozinha, uma sala de estar, 2 quartos no andar de cima e um banheiro pequeno. Havia também um sótão, com a entrada sendo uma escotilha no teto do banheiro. Acho que ocasionalmente guardávamos caixas de decorações lá em cima, mas estava sem uso. É importante observar que minha mãe e meu pai precisavam usar uma escada ou banquinho para abrir a escotilha do sótão. Minha irmã e eu dividíamos um quarto, e ao lado estava o banheiro. Tínhamos uma beliche sobre a qual brigávamos regularmente pela posse do beliche superior, que era considerado um privilégio. Em dias chuvosos, brincávamos felizes neste quarto. No dia específico sobre o qual quero falar, estava tempestuoso lá fora, e estávamos confinados a atividades no quarto. Na época, minha mãe estava trabalhando em período integral e nosso pai, que sofria de depressão e ansiedade, ficava em casa para cuidar de nós. Eu tinha 9 anos nessa história e minha irmã tinha cerca de 8. Meu pai estava tendo um dia ruim de saúde mental e se deitou no quarto ao lado, com a porta fechada. 2 horas se passaram com a porta fechada e podíamos ouvi-lo roncando. Estávamos acostumados às mudanças de humor dele e estávamos tentando brincar em silêncio. Foi durante algum jogo que, de repente, ouvimos um estrondo alto vindo do banheiro. Olhando da nossa posição na cama inferior, só conseguíamos ver o corredor e a porta fechada do quarto do papai. Preocupados por termos incomodado o papai, paramos de brincar e, no silêncio absoluto, ouvimos um barulho muito estranho. Vinha do banheiro e parecia quase como se fosse nosso pai, mas mais como se estivesse tentando falar enquanto engolia água. Palavras não conseguem descrever como aquela voz era horrível, estrangulada e gutural. Começou a dizer algo como: "Olá." Nosso pai era bastante imaginativo e frequentemente imitava vozes engraçadas para brincar conosco. Enquanto essa voz misteriosa do banheiro nos assustava, a única explicação parecia ser que o papai estava pregando uma peça em nós. Rimos nervosamente e nos olhamos. A voz recomeçou dizendo: "Venham aqui, crianças." Não consigo lembrar exatamente o que foi dito, mas foi algo nesse sentido. Começamos a rir mais alto e dissemos: "Papai, não seja bobo." Nesse momento, o papai acordou do quarto ao lado e saiu furioso, gritando para ficarmos quietos. Tentamos explicar, mas ele nos interrompeu, nos advertindo a ficarmos calados. Ele voltou para o quarto e bateu a porta com força. No silêncio que se seguiu, sentamos na cama chateados por termos sido repreendidos e sentindo um mal-estar terrível ao percebermos lentamente que aquela voz, seja lá o que fosse, provavelmente não era do nosso pai. Devagar voltamos ao jogo e tentamos esquecer, como as crianças costumam fazer. Então, outro estrondo veio do banheiro. A horrível voz de gargarejo e engasgo começou novamente, rindo e nos dizendo de forma muito mais firme: "Venham aqui, crianças." Foi isso. Gritamos por nosso pai e ele saiu correndo enquanto tentávamos explicar com lágrimas nos olhos. Ele ficou irritado no começo, mas ao verificar o banheiro, encontrou a escotilha do sótão aberta. Minha irmã e eu certamente não teríamos conseguido alcançar a escotilha. Agora, mais calmo, ele pegou a escada e um taco de cricket para verificar o espaço. Ele não encontrou nada lá em cima, apenas escuridão, teias de aranha e algumas caixas. Depois disso, todos nós descemos para assistir TV e nos acalmar. O incidente foi largamente esquecido e a vida voltou ao normal. No entanto, eu, que tinha o privilégio da cama superior na época, comecei a ouvir ruídos estranhos à noite, a cada poucas semanas. Comecei a ouvir passos pesados que pareciam cruzar de uma ponta à outra do teto do nosso quarto. Os passos eram tão pesados que, se eu esticasse a mão para tocar o teto, eu podia sentir as vibrações pelos meus dedos. Embora isso me assustasse, eu não fiz nada além de esconder minha cabeça sob o edredom. Parecia que ninguém mais ouvia. Anos depois,
Perguntei à minha irmã se ela se lembrava do incidente. Ela me disse que não, e eu havia empurrado aquilo para o fundo da minha mente, como um sonho ou imaginação. No entanto, ao limpar o depósito de nossos pais, encontrei o diário antigo dela. Lendo as histórias e rindo dos relatos, que eram principalmente contas pouco lisonjeiras do meu comportamento como irmã, uma se destacou. Ela tinha escrito sobre o dia em que ouvimos a voz do sótão, descrevendo-a como um duende. Ela até desenhou uma imagem de mim e dela na cama, ouvindo os ruídos. Eu sei que isso soa completamente estranho, mas interprete como quiser. Uma coisa que pode ser relevante é o fato de que temos descendência irlandesa, e eu sei que existem muitos contos folclóricos irlandeses sobre fadas e seres mágicos que tentam atrair crianças.